Um tempo atrás eu estava aguardando o início de uma reunião. Enquanto as pessoas vão chegando, a gente vai também conversando. Aí a gestora de gestão de pessoas, ela começa a conversar, estava eu, ela e o gerente de TI. Ela fala assim, nossa, parece que o tempo está passando muito rápido, né, professor? E aí a gente vai, né, comentando as dores que por conta disso, né, das coisas, por que o tempo passa e tudo isso. E o gestor da área de tecnologia também começou a conversar e ele até perguntou, falou assim, Minoru, isso tem a ver com aquele estado de flow que você comentou durante o workshop de liderança positiva? E essa reflexão nos levou a um ponto importante. Ali estávamos nós três, eu, a gestora de TI, e conversando sobre o tempo, e cada um com seus projetos, cada um com seus desafios, uma vida profissional de grande correria, pressões do dia a dia e a sensação comum de que o tempo parece estar passando rápido demais. Essa é uma dor presente hoje, não é verdade? Como encontrar equilíbrio entre vida pessoal e profissional? Como não viver apenas correndo atrás das demandas? E como conseguir viver com qualidade de vida? Com presença, com realização. A conversa ficou cada vez mais profunda, tanto que continuou mesmo depois da reunião, no almoço. E foi ali, durante o almoço, que essas dores apareceram de forma, como a gente pode falar, mais clara, né? Cada um trouxe a sua experiência, seus desafios, e ficou evidente que todos buscamos o mesmo, mais equilíbrio e mais sentido no dia a dia. E a partir desse ponto surgiu uma pergunta simples, mas poderosa que eu quero compartilhar com você. Por que em alguns momentos da vida o tempo voa e em outros parece, pesado? E aí que entra o flow. E foi dessa troca que começou de forma bem leve e a gente terminou com reflexões muito profundas, muito ricas, que nasceu a ideia desse vídeo. Nesse vídeo eu quero te mostrar de forma prática o que é o flow, conceito estudado pelo psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi, e como o flow aparece no nosso dia a dia, como que você percebe e como se conecta com a inteligência emocional, com o Ikigai, com o propósito de vida. Pontos fortes e produtividade com sentido. Sou Minoru Ueda e aqui neste canal nós falamos sobre inteligência emocional, flow, Ikigai, propósito de vida e produtividade com sentido. Se esse tema já faz sentido para você, aproveita, já se inscreve no nosso canal. Assim você não perde os próximos conteúdos. Vamos conversar? Mas afinal, o que é esse tal de flow? Mihaly Csikszentmihalyi descreveu o flow como o estado de experiência ótima. Sabe, é aquele momento em que nós estamos tão concentrados em uma atividade que o tempo parece passar diferente. E a gente sente prazer e realização no próprio processo, na própria atividade. Esse estado é o oposto da correria, no sentido que eu e você a gente vive no dia a dia, né? Enquanto a rotina acelerada nos esgota, o flow gera energia. Enquanto o excesso de demandas pesa, o flow traz clareza. Ou seja, o flow é uma resposta concreta para essa dor que a gente vive sempre correndo, mas sem sentir que a vida está de fato acontecendo. Passa por isso? Ou você conhece alguém? O flow acontece quando o desafio está na medida certa. Nem fácil demais e nem impossível. Mihaly Csikszentmihalyi descreve isso como o ponto em que habilidade e desafio se encontram. É importante lembrar que o flow é um estado de intensa absorção e envolvimento com o momento presente. Quanto mais experiência de flow nós cultivamos,
mais a gente amplia nossas habilidades e competências. Mihaly Csikszentmihalyi desenvolveu esse conceito ainda na década de 1960, quando pesquisava o processo criativo. Isso foi muito legal. Durante entrevistas e observações com artistas, no primeiro momento, ele percebeu que eles frequentemente ignoravam a fome e desconforto e até a fadiga, enquanto trabalhava em uma pintura, uma escultura. Por exemplo, esse mergulho completo na experiência foi a base para que ele chamasse isso de flow. Esse equilíbrio, fluir. Esse equilíbrio não é assim parado. Ele se move, sabe? É dinâmico, junto com a gente. O que ontem era desafiador pode virar rotina, hoje ou amanhã. Por isso, o grande desafio aqui é ampliar nossas experiências de flow. Ou buscamos novos desafios, ou fortalecemos nossas habilidades para chegar nesse ponto de equilíbrio. Esse movimento que eu falo assim que é contínuo, diário, que mantém o engajamento vivo e a vida em equilíbrio. E não é só equilíbrio que sustenta o flow. Existem outros elementos que quando se alinham, aumenta a sua chance de viver esse estado no dia a dia, no estado de flow. Agora eu quero compartilhar com você 5 deles, tá? Com exemplos do dia a dia, tá? Nas minhas jornadas do workshop de inteligência emocional, palestras de liderança positiva, das mentorias Virtus e no voluntariado, sim, e também no nosso cotidiano. Vamos para os 5 elementos do flow? Primeiro, objetivos claros. Quando a gente não sabe para onde a gente está indo, o trabalho vira peso. Foi por isso que em workshop com líderes, né, de uma organização, nós unimos o planejamento estratégico ao propósito, usando a base do Ikigai. O Ikigai é um conceito japonês que significa razão de ser, de viver. É o ponto de encontro de 4 dimensões, o que faço bem, o que eu amo fazer, o que o mundo precisa e onde sou remunerado ou reconhecido. Eu vou deixar o link de um vídeo que gravei aqui, tá? No nosso canal com o tema Descubra o Ikigai, a filosofia japonesa. E vou deixar aqui na descrição, para caso você queira aprofundar, estudar um pouco mais, conhecer o Ikigai, depois você pode clicar lá para conhecer mais essa filosofia que fala razão de viver, o Ikigai, tá bom? Bom, voltando ao tema lá, a palestra, a reunião com essa equipe de líderes, quando a gente conseguiu alinhar esses 4 pontos, o que faz bem, o que ama, o que o mundo precisa e o que pode ser reconhecido, o Ikigai com planejamento estratégico, o trabalho deixou de ser apenas obrigação e passou a ser sentido, sabe? A reunião, o grupo. No encontro com os líderes, esse foi o grande diferencial. Cada um conseguiu enxergar os objetivos profissionais, como os objetivos profissionais, pessoais e organizacionais se conectavam com o planejamento estratégico. Eles e elas perceberam que não estavam apenas executando tarefas, mas construindo algo maior, em sintonia com o propósito da organização e com o próprio propósito de vida. Objetivos claros transformam correria em engajamento. E é aí que a gente abre espaço para o flow acontecer. Até durante o encontro teve flow. Vamos para o segundo, equilíbrio entre desafio e habilidade. Quando o desafio é maior que as habilidades, nasce a ansiedade. Quando é menor, tédio. E é exatamente aí que muitos líderes profissionais se perdem, no excesso de pressão ou na falta de estímulo. Um exemplo real veio de um mentorado da mentoria Virtus. Quando ele assumiu a nova posição de liderança, no começo ele até falava, o Eda tá pesado, parece grande demais os desafios. Era muita responsabilidade, pressão por resultado, gestão do tempo dele e da equipe. Isso gerou ansiedade, porque o desafio estava acima das habilidades que ele ainda estava desenvolvendo. Com o tempo, nas nossas reuniões da mentoria Virtus, ele foi buscando aprendizado,
tá? De habilidades comportamentais, gestão, de liderança situacional e tudo isso. E pouco a pouco, o que parecia assustador foi ficando natural para ele. E foi nesse ponto de equilíbrio em que as habilidades cresceu e o desafio continuava estimulando ele, né? Que ele passou então a sentir o flow no trabalho. Outro exemplo veio de uma aluna que participou dos nossos programas de liderança positiva, vários workshops de vários temas que são os pilares da liderança positiva. Ao compreender o processo de flow, ela percebeu que estava acomodada em funções que já dominava. Sabe como? E isso já levava ela ao tédio. Inspirada pelo flow, ela procurou a gerente da área e pediu novos desafios. Imagina a situação, que exige sim aprendizado e crescimento. Esse movimento trouxe de volta a automotivação, uma das competências da inteligência emocional, e abriu espaço para viver mais momentos de flow. Terceiro, foco no presente. Foco no presente. Um dos grandes problemas do nosso tempo é sentir que estamos sempre distraídos, sempre dividido entre 1000 coisas. Inclusive, essa foi uma das frases da gerente de RH durante o nosso almoço. Sabe aquele almoço? Mas o flow é o contrário disso. Ele nos faz, o flow, nos envolvermos com a nossa vida, em vez de nos alienarmos dela. Um amigo que atua comigo no voluntariado, no movimento, social, compartilhou que sente isso de forma muito forte durante a entrega de cestas para famílias, cestas básicas para famílias carentes. Ele disse que nesses momentos está inteiro na experiência, não pensa nos problemas pessoais, profissionais, não se preocupa com a agenda do dia seguinte. Ele está ali presente e isso gera significado. Nas palavras de Mihaly Csikszentmihalyi, uma frase que tem tudo a ver com a experiência do flow, do meu amigo, essa frase é do Dr. Mihaly, no livro Flow. Não é possível levarmos uma vida excelente de verdade sem nos sentirmos parte de algo maior e mais permanente do que nós mesmos. Esse é o poder do foco total no presente, do flow. Transformar o que poderia ser apenas mais uma tarefa em uma experiência com sentido. Algumas perguntas que te ajudam a refletir. Em quais momentos do seu dia você consegue estar 100% presente? Em casa, no trabalho? Que pequenas atividades poderiam se tornar mais significativas em você e as pessoas que estão com você? E o que hoje você faz no automático que poderia ser transformado em uma experiência de flow, se estivesse realmente envolvido. 4. Sensação de controle. Muitas vezes quem vive apenas reagindo à pressão sente que nunca está no controle. Essa é uma das dores mais comuns hoje. Sensação de estar sempre correndo atrás, apagando incêndio sem conseguir respirar. O flow mostra que controle não é perfeição. Não é eliminar os imprevistos, mas sim ter confiança. Confiança do que é possível, sabe? Lidar, acreditar, mesmo quando algo foge do planejamento, sabe? Intercorrências e tal, você tem recursos que pode desenvolvê-lo para seguir em frente. Uma professora que também trabalha no voluntariado relatou que entra em flow em sala de aula justamente por isso. Ela domina o conteúdo, ela diz improvisa quando precisa, engaja os alunos. Ela sabe que imprevistos podem acontecer, mas sente confiança que consegue lidar com eles. Essa confiança é o que sustenta o equilíbrio em meio à pressão. Aqui vale a ponte com duas pesquisadoras da psicologia positiva. Angela Duckworth, no livro Garra, que descreve como quando ela começou a lecionar nas escolas públicas de Nova York. E ela percebeu que não era o talento que fazia a diferença, mas sim esforço diário e perseverante.
Essa garra é o que constrói a confiança dessa minha amiga professora. E a Carol Dweck, no estudo sobre mentalidade de crescimento, mostrou que quem acredita que pode aprender e se desenvolver encara o desafio de forma diferente. Essa minha professora comentou, né, todo o esforço que ela desenvolveu para ser professora, tudo isso. Enquanto a mentalidade fixa fala, eu não sei, não adianta tentar, a mentalidade de crescimento diz, ainda não sei, mas posso aprender. Essa simples mudança é decisiva para o flow, porque uma mentalidade de crescimento, os desafios, né, que pareciam ameaças, se tornam aprendizagem. Com ela se transforma em oportunidade. E é nesse ponto que a pressão deixa de paralisar, sabe? Começa meio que gerar energia. Vamos para algumas perguntas aqui para a gente refletir. Em quais situações você tem se colocado com mentalidade fixa, acreditando que não dá para mudar? O que poderia acontecer se você olhasse para esses mesmos desafios com uma mentalidade de crescimento? E terceira pergunta aqui de reflexão. Onde você pode exercitar mais esforço, mais perseverança para transformar a pressão em flow? Quinta, atividade autotélica. Vou daqui que é atividade autotélica. São chamados experiências que vêm do termo grego. Auto significa eu próprio e telos significa meta ou propósito. Propósito interior. Numa experiência autotélica, a própria atividade já é a recompensa. Não é feita apenas por um resultado externo, mas porque o processo em si é fonte de realização. Dois médicos cirurgiões que conheci durante a palestra de liderança positiva que eu realizei em uma empresa me contaram exatamente isso. Eles escreveram a experiência durante o trabalho no centro cirúrgico, e foi até esses momentos de um dos médicos, como um estado em que o tempo passa muito rápido. A autoconsciência parecia se desligar e nada mais importava além da atividade em si. Era como se cada gesto, cada detalhe da cirurgia tivesse valor por si só. E do lado externo, o que era para eles parecia minutos, foram horas que se passaram no procedimento cirúrgico, né? E eles reconheceram esse estado como momentos de flow. O próprio Mihaly Csikszentmihalyi relatou experiências semelhantes em suas pesquisas, nas suas obras, tanto flow de criatividade. Ele observou como profissionais, médicos, músicos, pintores e outras atividades descreviam estar tão imerso, tão concentrado em suas atividades que esqueciam a fome, do desconforto e até da fadiga, que a gente já comentou. E foi ouvindo esses relatos, Mihaly Csikszentmihalyi percebeu que a palavra flow, fluxo, surgiu naturalmente nas falas desses profissionais para descrever esse estado. Mihaly Csikszentmihalyi enfatiza que muitas experiências mais elevadas e mais realizadas da vida das pessoas acontecem justamente quando estão em estado de flow e no trabalho, na atividade profissional. Porque nesses momentos a vida não é apenas vivida, é a frase dele, mas profundamente experimentada. Vamos para algumas perguntas para ajudar a nossa abertura para o flow? Quais são as atividades da sua vida em que o processo em si já é recompensa? Não precisa de feedbacks externos, sabe? Em quais momentos do seu dia a dia você percebe que o tempo simplesmente passa sem você notar, porque está totalmente envolvido no que está fazendo? E terceira, como você pode criar mais espaço no seu dia a dia para viver experiências autotélicas? Essas experiências de flow não trazem apenas engajamento. Elas despertam automaticamente emoções positivas, sim, que funcionam como uma recarga emocional, mudando a forma como a gente vive no dia a dia. A pesquisadora Barbara Fredrickson mostrou isso em sua teoria
de ampliar e construir. Quando nós sentimos emoções positivas como gratidão, entusiasmo, amor, orgulho, nossa mente se expande. A gente consegue enxergar novas possibilidades e a gente constrói recursos internos. É como se essas emoções fossem pequenos investimentos de longo prazo. Sabe, contabilidade positiva? E olha só como isso aparece na prática. Uma enfermeira que participou de um dos nossos workshops de inteligência emocional, essa é legal. Ela contou que encontra pequenos momentos de flow, microflows, que o Dr. Mihaly desenvolve também na sua rotina, né? Essa enfermeira na rotina do hospital. Ao preparar um curativo com atenção plena, ao escutar um paciente ou até organizar os seus materiais. De fora pode parecer rotina, mas nas palavras dela são meus respiros do dia a dia. Esses respiros são sustentados por emoções positivas, orgulho da profissão, amor pelo paciente e prazer em fazer bem aquilo que importa. Esse é o ponto, não é a tarefa que muda, mas o significado que ela dá para a tarefa. Esse significado que transforma pressão em flow. Outro exemplo, agora no dia a dia de um colaborador, de um rapaz que trabalha de uma empresa de tecnologia, de informação, um aluno, que compartilhou comigo em uma das palestras sobre inteligência emocional, que passou a se ver como ele, né? Começou a se ver como um resolvedor de desafios. Ele contou que isso começou depois de uma das palestras que ele participou também lá na empresa de comunicação positiva que eu realizei há um tempo atrás. Quando eu falei da importância de substituir a palavra problema, até difícil, problema, por desafio. Pode parecer detalhe, mas se você olhar o impacto, essa simples mudança do vocabulário despertou nele emoções positivas, de curiosidade e interesse. Nas palavras dele, ampliou minha mente e me deu prazer em dedicar energia para resolver as situações do dia a dia. Essa foi a frase dele. E aqui eu faço uma conexão, porque ele disse que até no trânsito começou a aplicar isso, né? Ele falou assim, o Ueda, ele mora lá na Zona Leste, trabalha lá no centro, esse é desafio urbano, Ueda. E teve também a história que me marcou bastante, de uma coordenadora de gestão de pessoas. Depois dos nossos encontros, vários encontros nos workshops de inteligência emocional, ela participou, organizou com todos os colaboradores dessa organização, foram várias turmas, repetição é a mãe da qualidade. Ela disse que começou a valorizar mais as experiências comuns do dia a dia. Uma das práticas que ela criou foi trazer as emoções positivas da gratidão. Ela disse assim, toda vez que eu entrava no carro, apertava assim, eu obrigada por poder dirigir, obrigado pelo dia. E o mais bonito aqui é que a filha dela, de apenas 5 anos na época, observando a mãe, também criou esse hábito. Ou seja, a gratidão não só mudou a vida dela, mas passou a ser um exemplo para a família, para a filha também. Ela falou assim que quando ela estava no automóvel, era tudo flow. Então, esse simples ato de entrar no carro, olha só, imagine nós adultos, se nós cultivássemos mais as emoções positivas do nosso cotidiano para estimular o nosso flow. Vamos para algumas perguntas essenciais aqui. O que muda não é o que está em nosso redor, e sim o significado que eu dou para as coisas. A enfermeira que encontra orgulho, o colaborador de TI que encontra curiosidade, entusiasmo, e a coordenadora de RH que encontra gratidão. Todos eles vivem em flow, porque escolheram dar um novo significado no que já faziam. E se a gente lembrar daquela conversa inicial com a gestora de RH, com o gestor de TI, a gente estava falando da vida corrida, né? As pressões, o tempo que parece escapar de nossas mãos, você já viu esse termo, né? Aqui está uma resposta que a gente vai refletir com o flow. Não é sobre reduzir demandas ou ganhar horas no relógio. É sobre transformar a qualidade do tempo através do flow e das emoções positivas que na realidade nos sustentam, né?
Vamos para as famosas perguntas para a gente refletir. Quais são as situações de sua rotina que poderiam ser ressignificados? E se você trocasse, por exemplo, a palavra problema por desafio? Que pequenos hábitos de gratidão poderiam mudar a forma pela qual você enxerga, interpreta o seu mundo e para gerar o flow? Em quais momentos você pode transformar mais significado, mais amor, né, no seu dia a dia? Se você também fazer conexão de todas essas conversas sobre, puxa vida, o tempo está passando rápido, tem grandes dores aí, né, que a vida acelerada, a sensação de que o tempo está escapando e ao mesmo tempo a pressão para entregar mais no trabalho. Essa dor é muito comum hoje. Estamos sempre ocupados, mas nem sempre produtivos. Por isso que eu falo, é comum a gente cair na armadilha também da procrastinação, e aqui entra o flow com a inteligência emocional. Porque não basta ter disciplina, é preciso ter clareza de propósito, regular emoções, transformar desafios em aliados nossos e criar significado. A procrastinação geralmente aparece em dois cenários. Quando a tarefa é chata demais, a gente cai no tédio. Ou quando parece grande demais, aí a gente cria ansiedade. O mentorado, que participa da mentoria Virtus, me contou que sempre adiava fazer relatórios. No fundo, não era preguiça, era emoção ou de ansiedade ou de tédio que bloqueava. Quando começou a aplicar a inteligência emocional, regulando o processo do autocontrole das emoções e conectando a tarefa a um propósito maior, a relação dele mudou. Ele ajustou o desafio, fortaleceu suas habilidades, de repente aquele relatório, que era tédio, virou concentração, virou flow. Outra reflexão importante, que quando a gente apenas se entrega por obrigação, o trabalho pesa. Mas quando a gente traz os recursos do flow, a qualidade muda completamente. Cada detalhe importa porque estamos presentes. Uma líder que participou do curso de liderança positiva disse que começou a viver isso nas reuniões com a sua equipe. Olha só, ela contou que antes ela só queria terminar a reunião, ela ficava olhando só no relógio. E agora ela começou a perceber que ela tinha que gerar novos significados nas suas perguntas. Desculpa, nas suas escutas ativas para gerar o flow. E aqui, esse engajamento profundo, eu quero conversar agora com você sobre o Ikigai. Quando a gente une o Ikigai com o flow e com os nossos pontos fortes, a gente começa a viver alinhado com o nosso propósito e encontra prazer no processo. Sabe aquela minha amiga mentorada? Ela trouxe os pontos fortes durante a reunião. Ela começou a transformar aquela reunião com o sentido de observar com a sua escuta ativa os pontos fortes de cada pessoa e observar também qual era o propósito de cada pessoa. Aquela situação mudou, o que mudou foi o significado que ela foi trazendo. O gerente de RH, o gerente de TI, a coordenadora com a sua filha, a enfermeira, os médicos, todos eles me mostraram que quando damos significado ao que fazemos, o tempo muda de qualidade. Perguntas para você refletir. O que você tem adiado porque a emoção que está por trás disso não te dá significado? O que você pode ressignificar para conectar com o seu propósito? E como que você pode transformar correria em presença, em produtividade com sentido? No início do vídeo, quando eu compartilhei a cena, a minha experiência antes da reunião com a gestora de RH e o gerente de TI, nós estávamos nós três falando sobre a vida profissional intensa, correria, as pressões do dia a dia, a sensação de que o tempo está passando rápido demais.
Essas dores são reais, não é? E é justamente por isso que, ao entender como o flow não é só para a academia, mas ela é uma ferramenta prática para viver melhor. O flow é a experiência em que trabalho e prazer se encontram. Ele nos ajuda a vencer a procrastinação, a elevar a qualidade do que a gente faz, das nossas experiências, como diz o Dr. Mihaly Csikszentmihalyi, e transformar a produtividade em algo que tem sentido. Então é assim, quando a gente une flow, mais inteligência emocional, mais Ikigai, mais forças pessoais, pontos fortes, emoções positivas, a gente cria não apenas uma forma eficiente de viver, mas uma forma mais plena. Essa é a essência do que eu chamo do Ikigai Flow, quando propósito, forças humanas e engajamento profundo se encontram. É nesse ponto que a vida deixa de ser apenas uma lista de tarefas e se torna uma jornada de significado. Porque, no final das contas, produtividade sem sentido, produtividade tóxica é só cansaço, né? Produtividade com flow é vida em movimento, é vida que vale a pena ser vivida. Se esse conteúdo fez sentido para você, eu quero fazer 2 convites. Primeiro, aqui no meu canal, aqui no YouTube, toda semana eu compartilho reflexões, histórias, práticas sobre o flow, sobre a liderança positiva, inteligência emocional, propósito de vida, Ikigai. Sempre trazendo reflexões práticas para lidar melhor com as pressões, com os desafios do dia a dia, como equilibrar vida pessoal e vida profissional, encontrar mais sentido no trabalho e transformar correria em presença. E a gente conseguiu conversar com presença com o gerente de TI, com a gerente de RH. Se inscreve, ativa as notificações. E segundo pedido, se você quer ir além, aplicando tudo isso de forma estruturada na sua vida e carreira, conheça a Mentoria Virtus. É um espaço de aprofundamento, de prática, pensando para quem busca mais clareza de propósito, equilíbrio entre vida pessoal, profissional, bem-estar, vencer a procrastinação, usar melhor os seus pontos fortes, transformar a produtividade em realização com sentido. O link está aqui na descrição. Nos encontramos no próximo vídeo.